Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição: morre José Danilson, político e presidente do NAC. Eleições 2020, saiba quantos candidatos a prefeito nós teremos e também a vereador que estarão disputando neste pleito. As eleições acontecem no dia 15 de novembro. Como você se protege do coronavírus dentro de um ônibus que esteja lotado? Setembro Amarelo, a busca pela fé pode evitar o suicídio. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é dia 17 de setembro, nossa quinta-feira de 2020, começando o nosso Diário 27 também com a transmissão pela página do Facebook, pelo nosso grupo. Você pode curtir, compartilhar, deixar sempre o seu recado. Você pode também assistir o nosso programa no nosso canal do YouTube, onde você pode assistir na íntegra ou as matérias em separado. Seja sempre ligado nas informações da nossa cidade e toda a região. Uma criança de aproximadamente 4 anos morreu carbonizada em um incêndio na zona rural de Jataizinho. Informações de que a mãe preparava o almoço quando o fogo acidentalmente atingiu o imóvel. A criança ficou acuada e não conseguiu correr. Já a mãe tentou salvar o filho, mas sem êxito. A mulher ainda sofreu queimaduras e foi encaminhada ao hospital universitário em Londrina. A Polícia Civil orienta aos pais os cuidados com fiações, além de brincadeiras com fogo neste período de estiagem. Qualquer pequeno foco de incêndio pode se tornar um grande incêndio. As informações e fotos são do Eliandro Piva. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Uma pessoa morreu e outras 3 ficaram gravemente feridas após o carro da Secretaria de Saúde de Capanema, no sudoeste do Paraná, capotar na PR-182 em Realeza. O acidente envolveu outros 2 carros e um caminhão nesta quarta-feira. O carro transportava 3 pacientes, 2 acompanhantes e o motorista. As 6 vítimas estavam retornando de Francisco Beltrão, onde os pacientes faziam hemodiálise 3 vezes por semana. Um homem de 67 anos estava como acompanhante e morreu após o capotamento. As 3 vítimas feridas são pacientes. Elas foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital em Francisco Beltrão. O motorista do carro da secretaria perdeu o controle da direção ao tentar desviar de um caminhão que entrava no trevo de acesso a Santa Isabel do Oeste. O caminhoneiro disse à polícia que não viu o veículo. Após o capotamento, o carro da secretaria acabou batendo nos outros 2 automóveis. Um casal de idosos foi agredido durante um assalto dentro de casa em Ponta Grossa. O papagaio das vítimas atacou um deles. O casal de idosos de 81 e 89 anos contou que os 3 criminosos ficaram na casa por cerca de meia hora. Eram 2 homens e uma mulher. As câmeras de segurança da rua filmaram o momento em que os ladrões entram. Um entrou primeiro, enquanto os outros 2 sentaram em um banco na calçada. Depois de alguns minutos, todos entraram. Os idosos sofreram violência física e um deles teve ferimentos na mão. Uma das vítimas contou que foi ameaçada com uma arma na cabeça. Um dos assaltantes é conhecido da família. Eles pediam dinheiro e levaram cerca de R$700. Um dos homens e a mulher foram presos. A Polícia Civil autuou os 2 por roubo agravado. O outro suspeito conseguiu fugir. A Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quinta-feira uma grande quantidade de maconha na Rua Gávea, bairro Morumbi, em Cascavel. Uma equipe da Rocan se deslocou até o endereço após denúncias de que pessoas estariam traficando drogas no local. Ao chegarem, avistaram 3 pessoas transportando a carga de maconha em um veículo Monza. Durante a abordagem, quase 100 quilos da droga estavam dentro do carro. Ao realizarem revistas em uma residência, o restante da droga foi encontrado.
Após a pesagem, a maconha somou 375 quilos. Os envolvidos, de 23, 21 e 15 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira um homem foragido da cadeia pública de Cascavel há 6 anos. O foragido foi encontrado no bairro Interlagos, em Cascavel. Os policiais chegaram ao endereço após denúncias de que o suspeito estaria na casa. A residência foi cercada pelas equipes e, ao abordarem o homem, ele estava em posse de uma arma de fogo calibre 38. O homem havia sido preso no ano de 2011, após ser preso pelo crime de homicídio. Ele teria matado a facadas uma mulher no Conjunto Abelha. No ano de 2014, ele conseguiu fugir da prisão e teria ido para o Paraguai. Há poucos meses, teria voltado para o Brasil. Dois foragidos foram presos em Arapongas em uma operação realizada nesta quarta-feira, dia 16, envolvendo as equipes especializadas da Polícia Militar, Rotan, Canil e da Inteligência. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, a equipe identificou o local onde o homem estaria escondido e, durante uma ligeira busca pelo terreno da casa, foi visualizado um veículo Monza, que, checado junto ao sistema, ficou verificado que um alerta de furto no dia 16 de setembro em Londrina. Durante o caminho para a delegacia, os PMs se depararam com outro indivíduo, também conhecido no meio policial, com mandado de prisão em aberto. Os dois homens, um de 34 e outro de 24 anos, foram detidos pelas equipes e levados para a cadeia pública da cidade de Arapongas. O carro foi encaminhado para a 22ª DP. Como você pode se proteger ao entrar em um ônibus que está lotado? Como o que vem acontecendo no ônibus amarelinho, no ônibus da Garcia. Mesmo com os riscos de contaminação, muitos trabalhadores precisam usar os ônibus coletivos como meio de transporte. Diariamente recebemos denúncias sobre as aglomerações nos ônibus e os riscos para os passageiros. A maioria dos ônibus teve o horário reduzido, o que superlotou outros horários. Para quem não tem escolha e precisa usar o transporte público, perguntamos hoje: como você se previne do coronavírus? Eu uso máscara e quando sai levo álcool gel também. E fica com medo às vezes do ônibus muito cheio? O ônibus não é muito cheio, né? Não vem, mas eu venho prevenindo. Tem que fazer a parte da gente, né? E o que você achou aí da redução dos horários dos ônibus? Eu quase não saio também, só saio quando preciso, né? Para mim já não fez muita diferença, porque só saio quando preciso. Não, eu fico em casa. A gente se cuida bem, né? Máscara, álcool. Tem que se cuidar, né? E ônibus também eu uso bem pouco. Mas estão dando base certo, tanto certo. Sim. E o que achou às vezes aí dessa redução de horários aí? Bom, né? Bom, né? Porque de muito cheio, né? Não dá não, né? Então a gente tem que se cuidar, né? Precisa, né? Tem que usar o álcool, né? E a máscara, né? E se cuidar sempre, né? E não ficar saindo de casa sem ser necessário, né? Evitando então os horários aí de pico também? Isso também. Eu uso álcool gel, uso com a máscara. E se sente segura com toda a aglomeração que tem no ônibus? Dá um pouco de medo mesmo assim, né? Mas está se cuidando? Tô se cuidando, graças a Deus. E o que você achou às vezes deles reduzirem aí os horários de ônibus durante a pandemia? Tá difícil para nós que trabalham, né? Ficou muito assim, os horários muito assim, prolongado, né? Mas tá ruim. Tem que cuidar, né? Chega assim, lavar a mão, né? Então, a máscara. A gente da maneira possível, né? Fica com medo do ônibus cheio? Mas a gente fica com medo. Segundo o estudo da Fiocruz, algumas medidas podem ser tomadas dentro do ônibus para evitar o contágio. Use máscara, mantenha o máximo de distância possível caso veja alguém sem máscara. Não coloque as mãos no rosto durante o trajeto, principalmente olhos, boca e nariz. Ande com álcool em gel e aplique nas mãos durante a viagem se o trajeto for longo. Assim que chegar ao destino, lave as mãos antes de fazer qualquer coisa, inclusive antes de retirar a sua máscara. Limpe com álcool em gel os objetos pessoais que tocar durante o trajeto, como chaves
e o celular. Dê preferência de pagamento por cartões magnéticos, já que o uso de dinheiro ajuda a propagar a transmissão. Se tossir ou espirrar, cubra o rosto com o seu antebraço. Ao sentar, dê preferência a locais onde tenha circulação de ar. E ao chegar em casa, coloque as roupas imediatamente para lavar. E precisamos tentar nos proteger. O coronavírus é uma doença grave, que muitas pessoas talvez passem sem nem ter sintomas, mas para outras podem desenvolver a forma grave da doença e levar a óbito. Por isso vamos pensar bastante, nos proteger bastante, usando máscara, álcool em gel a todo instante, né, e evitando aglomerações. Quando não der para evitar, tomar pelo menos alguns dos cuidados. O padre Orisvaldo José Calandro foi agredido durante um assalto à casa paroquial da Igreja Matriz Catedral Cristo Rei de Cornélio Procópio nesta quarta-feira, dia 16. 3 assaltantes armados encapuzados entraram no prédio para realizar um assalto e agrediram violentamente o pároco. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Casa pela equipe do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes ainda estavam em diligências à procura dos assaltantes até o fechamento desta edição. A gente espera que realmente os policiais consigam prender os assaltantes. Vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia de hoje a R$ 5,23, o euro a R$ 6,18. E você vai ver daqui a pouco, morre José Danilson, político e presidente do NAC. Algo novo todos os dias. tvcultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? tvcultura.com.br. É mais que um site, é cultura. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia, de domingo a domingo, inspirado em família, cuidado e dedicação. Supermercados Locatelli dá no coração, mais que preço baixo, mais economia. Supermercados Locatelli, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados Locatelli. O Ministério Público Federal pede o afastamento do deputado federal Emerson Petrivi, o Boca Aberta, por improbidade administrativa, pelo uso de placas especiais e de sirenes em um veículo Sandero e um caminhão de som utilizado em suas ações na região de Londrina. Segundo o procurador da República, Luiz Antônio Ximenes Sibim, além das irregularidades, o parlamentar utiliza os veículos em ações classificadas como condutas espúrias. Durante a Blitz da Saúde, a ação também cita o filho do deputado e também deputado estadual Matheus Vinícius Ribeiro Petrivi, que está afiliado ao PROS. Boca Aberta Júnior, o deputado federal, afirma que a ação, às vésperas das eleições municipais, é uma tentativa de tirá-lo da corrida eleitoral e, segundo a ação, o deputado federal transgrediu as leis de trânsito ao utilizar placas automotivas especiais nos veículos particulares e dispositivos de alarme sonoro e luminoso. A Sandero, utilizada por Boca Aberta, é pilotada com os rostos dele e de seu filho, mas também com as cores da Polícia Militar do Paraná. Para a Boca Aberta, a postura do processo por improbidade administrativa é uma ação orquestrada por pessoas que pediu oficialmente à Câmara Federal providência
providências para o afastamento do parlamentar pela utilização de colete à prova de balas, como identificação do deputado federal e distintivo semelhante ao usado pela Polícia Federal. Agora é aguardar o decorrer aí do processo em que rumo vai tomar, não é? Aqui na cidade de Rolândia morre José Danilson, ele que é político da nossa cidade e foi presidente também do NAC. O sentimento de luto tomou as ruas, a cidade e as redes sociais. Nessa quarta-feira, José Danilson, de 58 anos, foi vítima de um homicídio. Ele foi vice-prefeito, vereador, presidente da Câmara Municipal, empresário e também presidente do NAC Futebol Clube. O crime aconteceu na rua Santa Catarina, com rua Hugo Maria do Vale, lugar onde Danilson tinha uma empresa. Ele foi esfaqueado pelo suspeito e ex-jogador do NAC, Vinícius Corsini da Silva, de 20 anos. Os fatos que desencadearam, ou seja, a motivação do crime foi porque o autor, o Vinícius Henrique Corsini da Silva, 20 anos, ao menos em tese, teria nutrido por ele um grande ódio, né? Não ficou muito claro ainda se foi nutriu esse ódio durante o tempo que ele jogou no Nacional, inclusive ele jogou no Nacional desde 2018 no time do José Danilson, mas o fato em si, ou seja, a motivação foi que, de acordo com o autor, o José Danilson teria, ao menos em tese, flertado, ou seja, dado em cima da mãe do Vinícius. E isso gerou um sentimento muito negativo nele. E aí, na data de ontem, ele teria ido até o mercado, comprado carne para fazer churrasco e comprado também uma faca. Aguardou a vítima chegar até o carro para ir embora, isso por volta das 5h15 da tarde de ontem, e ali teria efetuado as facadas, né? Efetuou facadas no pescoço e também na região da perna da vítima. Danilson foi rapidamente atendido pelo TEC e encaminhado ao Hospital São Rafael. Devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado em seguida para o Hospital do Coração em Londrina, mas veio a óbito após uma cirurgia torácica. Vinícius fugiu do local, mas foi preso pela Polícia Militar em seguida. A faca usada no homicídio também foi apreendida. Depois que o rapaz foi detido ali, os policiais indagaram ele a respeito dessa arma aí, né? Até porque havia várias pessoas e o fato dele ter sido contido foi porque algumas testemunhas puderam presenciar o momento desse crime aí. Então ele falou que havia se desvencilhado dessa arma, já não estava em sua posse e que ele devia jogado por cima do muro de uma residência. Então os policiais na sequência conseguiram fazer diligência no sentido de procurar essa arma aí, objeto do crime, e realmente encontraram. Na presença da polícia militar, né, porque aparentemente ele foi segurado aí pela população, na presença da polícia, ele tentou resistir à prisão? No primeiro momento sim, né? No primeiro momento sim. Inclusive a primeira detenção dele ali assim, né? O que evitou com que ele fugisse foi os populares mesmo que acabaram segurando ele. No momento da chegada da polícia, realmente ele já percebeu que não podia fazer mais muita coisa, assim, né? Ali ele se entregou realmente. Mas no primeiro momento, sim, ele tentou fugir ali e foi graças à população que conseguiu segurá-lo naquele momento. Tenente, como que é o histórico, né? Esse jovem já tinha antecedentes criminais? Sim, tinha passagem, sim. Havia em 2017 consta contra ele um boletim de ocorrência ali no nosso sistema pelo crime de roubo e também, mais recente, pelo consumo de drogas para uso pessoal mesmo, assim. Em nota divulgada pela defesa de Vinícius Corsini da Silva, os advogados ressaltaram que, abre aspas, a motivação do delito não está ligada a contrato, demissão, convocação ou outro motivo relacionado à profissão que o jovem Vinícius Corsini exercia, conforme será demonstrado oportunamente. População, amigos e familiares deram o seu adeus a José Danilson nessa quinta-feira. O corpo foi velado aqui na Igreja Assembleia de Deus, no Jardim Novo Horizonte. Uma triste perda que ficará na memória dos rolandienses. Eu convivi com o Danilson durante as três legislaturas dele, de 2001 a 2012, e surpreendeu a gente porque o Danilson ele ficou afastado por uma gestão, né, estava
retornando ao meio político, né, possivelmente nessa eleição, e foi uma situação que pegou todos nós de surpresa. Realmente foi para deixar a Rolândia numa situação de total tristeza. Uma perda de uma pessoa muito ativa na sociedade, que construiu a sua pessoa com atitudes, né? E na vida política, a perda de uma pessoa articulada, firme, de posicionamento, né? Que certamente fará falta. A Prefeitura de Rolândia decretou luto oficial. Após o velório, o corpo de José Danilson foi levado em cortejo fúnebre ao cemitério municipal. Como sargento aposentado da Polícia Militar, Danilson foi enterrado com honrarias e homenagens. O empresário e político foi enterrado no final da tarde dessa quinta-feira. Danilson deixa a esposa e 2 filhas. O crime segue em investigação pela Polícia Civil. Testemunhas diretas e indiretas serão ouvidas, além da prisão preventiva de Vinícius, que também foi pedida. Discussão! Nossos profundos sentimentos de pesar aos familiares enlutados, aos amigos, aos correligionários, né, e toda a classe política que estava ligada ao Danilson. Nossos profundos sentimentos de pesar nessa hora de dor e de luta. E que Deus possa confortar os corações daqueles que ficam, não é? A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta quarta-feira em Arapongas 216 quilos de maconha por volta do meio-dia. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada a um homem que conduzia uma Renault Duster em Arapongas, ali na BR-369. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu. Ele foi perseguido por cerca de 4 quilômetros até ele entrar em uma propriedade rural, onde fugiu por mais alguns quilômetros, até abandonar o carro em uma área de plantação. Quando os policiais chegaram, o homem já havia fugido para o interior de uma mata e não foi mais encontrado. No interior do carro, os agentes encontraram 216 quilos de maconha e o carro havia sido roubado em agosto no interior de São Paulo, na cidade de Cotia, e utilizava placas falsas. Diante dos fatos, a droga e o carro que é roubado foram encaminhados para a Polícia Civil da cidade de Arapongas para o registro do crime de tráfico de drogas. Eleições 2020, começa a corrida eleitoral. Com exclusividade, o chefe do cartório eleitoral, Mário Bonvart, conta todos os detalhes dessa eleição, como quem estará concorrendo para a Prefeitura e também Câmara de Vereadores. Finalmente, os candidatos ao... Terminadas as convenções partidárias, Rolândia já tem oficialmente os candidatos ao cargo do Executivo e também Legislativo. Hoje nós conversamos com o Mário, chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Rolândia. Nós chegamos ao número que nós temos 5 candidatos a prefeito e um total de 147 vereadores que irão disputar as eleições municipais aqui em Rolândia. Mário, explica pra gente quem são esses 5 candidatos e os seus vices. Ó, nós temos o Ailton Maestro e o Márcio Vinícius, nós temos o Lara com a Regina Célia, nós temos também o Alex e o João Manuel Ardigo, nós temos ainda o Miltinho e o Edinaldo, e por fim nós temos o Renato e o Zé de Paula. São esses 5 os candidatos aí que irão disputar os eleitores aqui, né? Ô Mário, com essa quantidade de candidatos a vereador, como que fica a questão do coeficiente partidário ali nas cadeiras na Câmara? Então, apesar de ter esse grande número de vereadores, isso não vai fazer diferença na contagem para achar o quociente partidário. Que primeiramente a gente tem que achar o coeficiente eleitoral, que é todos os votos válidos, né?
para a eleição proporcional, que é a eleição de vereadores. Aí, somados os votos de legenda e os nominais, você divide pelo número de cadeiras. Então, obtendo um número, divide pela cadeira, vai sair um resultado X. Aí você vai pegar os votos que aquele partido isolado, que não tem mais coligação para vereador, os votos também, os nominais e o de legenda, e você divide por esse quociente eleitoral. Aí vai sair um número, ver se o candidato, se esse partido preencheu uma cadeira, 2 ou até 3 cadeiras, certo? A eleição passada, cada cadeira para um partido ganhar essa cadeira, ele precisava fazer 3.200 votos. A gente acredita que, apesar do aumento do número de eleitores da eleição de 2016 para cá, esse número deve permanecer mais ou menos por aí também. O Mário, esclarecendo para a população, né, quem quiser saber, né, a quantidade de candidatos a vereador por partido, onde buscar essa informação? Olha, partindo do princípio da transparência e de levar informação para o eleitor, o TSE disponibiliza, ou o próprio Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, em sua página, o eleitor vai lá, chama-se Divulga Cande Contas. Lá você consegue individualizar o seu município e lá vai estar todos os candidatos a prefeito e a vereadores. E ainda mais, você pode clicar em cada um deles e examinar toda a documentação de cada candidato, as certidões criminais, declaração de bens, entendeu? Escolaridade. Então ali você consegue checar também as doações que ele vai receber durante o curso da campanha. Então você pode fazer um acompanhamento, vamos dizer assim, real. O Mário, esclarece pra gente, quando realmente começa a corrida eleitoral, a propaganda eleitoral, né? E em tempo de pandemia, como vai ser tudo isso? Então, para o candidato começar a fazer a campanha dele, primeiramente, ele tem que enviar essa documentação, aí vai ser gerado um CNPJ, o CNPJ ele vai ao banco, vai abrir a conta dele. E a propaganda eleitoral propriamente dita, a partir do momento em que ele pode ter o pedido explícito de voto, é só a partir do dia 27 de setembro. O chefe de cartório ressalta ainda que, como as eleições 2020 irão acontecer durante a pandemia, os candidatos devem estar atentos às regras de higienização e distanciamento. Com relação à campanha, as regras de segurança, elas têm que ser mantidas, certo? Então, mas ele pode sim andar pela rua, tal, mantendo a distância, né? Esse vai ter que respeitar os decretos municipais e estadual com relação a isso. Nosso muito obrigado ao Mário Bonvart pelas informações. Sempre aqui na TV Cultura você tem a informação precisa, com ética, com profissionalismo, produzida por repórteres, por jornalistas formados em universidades. E por isso você pode confiar em toda e qualquer informação. Sempre em primeira mão para você, tá aí os nomes dos que estarão concorrendo nestas eleições. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem na noite de quarta-feira com 3 pistolas e um revólver, além de 300 munições e 25 quilos de maconha. A ocorrência aconteceu em Alto Paraíso, por volta das 22 horas, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao motorista que conduzia um veículo Fiat Uno na BR-487. Ele tentou fugir, mas acabou sendo contido. Ao realizarem os procedimentos, os policiais encontraram nas laterais, no assoalho do carro, 3 pistolas calibre 9mm, um revólver calibre 380, 100 munições calibre 9mm, 105 munições calibre 38, 100 munições calibre 32 e 5 carregadores. Além das armas e munições, foram encontrados 25 tabletes de maconha que totalizaram 23 quilos e 400 gramas e 2 pacotes de haxixe que totalizaram 2 quilos e 100 gramas do produto. Perguntado, o homem de 22 anos disse aos policiais que retirou o carro já carregado em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e tinha como destino a cidade de Maringá. O homem foi conduzido juntamente com todo o material apreendido e encaminhado para a Polícia Federal da cidade de Guaíra para o registro do crime de tráfico de drogas, tráfico de armas e também de munições. Aos 22 anos, tá com a vida bem enrolada, né? Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos.
E daqui a pouco você vai ver Setembro Amarelo. Busca pela fé pode evitar o suicídio. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051 4455 e 99970 7577. A transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa. Por isso, evite contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e com pacientes, objetos ou superfícies contaminados. Lave as mãos com frequência, especialmente após o contato com pessoas doentes ou com o meio ambiente. Cheguei agora, estou vindo aqui na boca do Arapiuns e peguei essa balsa saindo agora do rio. Milhares de toras que vão sendo levadas e tiradas da Amazônia. Olha só, eu estou de lancha e estou navegando no lado da balsa. Olha a quantidade de madeira. Milhares de toras tiradas e exploradas da Amazônia. Olha lá. Na manhã desta quarta-feira, o corpo de uma mulher de 33 anos foi encontrado com alguns sinais de violência em frente a uma residência na Rua Jasmim, no bairro Jardim das Flores, em Tamarana. Segundo informações de moradores do local, onde o corpo estava, assim que acordaram, viram a vítima caída no chão. Chamaram a polícia militar. Na chegada, os policiais visualizaram que a mulher já estava em óbito. Isolaram a área e acionaram os demais órgãos competentes. A vítima, que foi identificada como Rosângela Barros de Souza Inácio, apresentava sangramento nas partes íntimas e algumas marcas pelo corpo. Segundo informações da PM, ainda não é possível afirmar as causas da morte e somente após a realização de exames de necrópsia mais detalhado é que poderá saber o que aconteceu. O pai e a mãe de Rosângela estiveram no local onde o corpo foi encontrado e relataram que a filha possuía alguns distúrbios mentais e tinha problemas com o alcoolismo. A Polícia Civil agora instaura mais um inquérito policial para apurar todas as informações. As informações e fotos também são do Londrina News. Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E olha, na busca da fé, o suicídio pode ser evitado. Olá, Flávia, olá a todos. E nós seguimos aqui com as nossas matérias especiais sobre o Setembro Amarelo, conhecido como mês de prevenção ao suicídio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre suicídio e fé, como a fé pode ajudar na prevenção do suicídio. Para o pastor Silas, da IPI, a fé vem trazer esperança. Inclusive, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, na Bíblia, o autor a esse texto diz que a fé é justamente a esperança, é a certeza, né? É a certeza daquelas coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, normalmente, a gente imagina que o suicida é alguém que perdeu a esperança, alguém que se suicida, alguém que pensa em tirar a vida, perdeu, né, o rumo, o olhar para o futuro, imaginar que possa ser bom. E aí a fé entraria com essa definição que a própria Bíblia traz, dizendo que é justamente a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero. E que por continuar esperando me faz acordar a cada dia, sabendo, puxa, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Né? O apóstolo Paulo fala, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Então, geralmente, a gente imagina que a fé ela pode contribuir para evitar que alguém se suicide, quando essa pessoa pode entender isso,
que há esperança. Para o pastor Silas, além da fé, é preciso reconhecer a necessidade de ajuda. Uma das causas do suicídio é a depressão, uma doença que precisa ser tratada e acompanhada. Nem mesmo homens de fé estão imunes ao suicídio. Por isso, o assunto não deve ser tabu na sociedade e principalmente nas igrejas. Que a gente tem encontrado muitos religiosos se suicidando, né? Tem ouvido de muitos casos, até mesmo no nosso caso cristão evangélico, a gente tem recebido muitas informações, infelizmente, de pastores que se suicidam. E há realmente um grande tabu, né? Eu estava conversando ontem com algumas pessoas a respeito disso, que eu nasci num lar cristão evangélico e eu cresci dos meus pais ouvindo: quem se suicida vai para o inferno, né? Então era sempre um terror ouvir isso. Então havia um temor social, parece, com essa questão, o tabu, né, dessa questão do suicídio. Depois, eu creio que para a questão de prevenção ou até de tolerância às opiniões, e com toda a discussão que a sociedade abriu, até para a eutanásia, né, o próprio desejo de morrer, ser aceito e respeitado, etc., eu acho que nós entramos num outro rumo, né? Eu acho que havia um desequilíbrio e fomos para um outro, né? De que às vezes a gente até vê mesmo no nosso meio evangélico pastores, por exemplo, que se suicidam e às vezes são tratados como herói. Ah, foi um grande homem, fez um grande trabalho e agora... Então paira sempre uma dúvida, né? O que acontece afinal de contas com o suicida? Eu acho que aquele desequilíbrio, vai para o inferno, é uma coisa desequilibrada, desnecessária e gera uma situação ruim. E o desequilíbrio também de tratar o suicida às vezes como um herói que não deu conta, tal, mas fez o que tinha que fazer. Romantizar o suicídio. Romantizar, né? Às vezes acontece isso. Eu acho que isso também é um perigo. Eu acho que pra gente quebrar o tabu é meio complicado, né? Sempre vai ter essa coisa com a vida, claro, de que a vida deve ser mantida e preservada, mas eu entendo que precisa haver um equilíbrio de entender que nós precisamos buscar hoje os mecanismos tanto sociais, psicológicos, de entendimento, né? Para entender o que psíquicos, talvez psiquiátricos, para chegar a entender o que tem levado as pessoas a essa desesperança que eu falava no início. Além do pastor Silas, nós conversamos também com o pastor Paulo, aqui da Primeira Igreja Batista de Rolândia. Ele, infelizmente, teve um caso de suicídio na família e contou pra gente como a fé ajudou ele e a família a superar essa situação. E na nossa família foi um caso de uma depressão muito profunda mesmo. E às vezes nós olhamos assim, as pessoas começam a falar assim, quando a pessoa está num estado depressivo, alguns têm um conceito errado dentro da família, ou aquelas pessoas mais próximas falam: isso é uma frescura, ou isso, sabe, é só para chamar a atenção, quando na verdade não é isso, né? E nós tivemos esse caso na família e justamente por causa da depressão, mas não era a depressão foi provocada por um caso endócrino, ou seja, não produzia a serotonina suficiente para dar o equilíbrio entre a melancolia e a alegria, né? Então essa serotonina dá esse equilíbrio. Então partiu para uma melancolia muito profunda. Para nós foi um impacto muito grande, porque não vai chegar em nós, né? Mas infelizmente chegou. Então todos nós, nas nossas famílias, pessoas próximas a nós, estamos sujeitos, né, a ter um caso assim. É triste, claro. Para o pastor, o papel da igreja é acolher, acompanhar e aconselhar. Não cabe à igreja discutir se há ou não alguma condenação para quem se suicidou. Até o período da reforma da igreja, que o suicida estaria automaticamente condenado. Mas a partir da reforma começou a mudar esse conceito. A partir de Lutero mesmo e Calvino começou a refutar muito isso, estudando na palavra de Deus, né? E o que confortou a gente também é que, buscando na palavra, não no sentido emocional nosso ou das pessoas, mas buscando na palavra, nós não conseguimos encontrar, e não há nenhum texto específico, categórico, que afirma essa questão que o suicida está condenado.
lógico, a Bíblia diz que o julgamento do Senhor vai ser justo, mas não existe essa questão. Então foi isso que, de certa maneira, trouxe um certo consolo para nós, em saber que havia ainda uma esperança, né, com relação àquela pessoa que se suicidou. Usar a fé para trazer esperança, buscar ajuda profissional e se aconselhar com boas pessoas. Para o pastor, essas atitudes podem salvar vidas. Então, uma das maneiras que nós podemos assim ajudar estas pessoas é, por exemplo, assim, estar sempre próximo dela, o máximo possível, amando essa pessoa, ajudando, caminhando junto. De que a fé pode dar esperança para o amanhã, para o futuro, e que aquilo que hoje me parece insolúvel, que me parece ser algo que é fim, né? Não, ainda posso continuar, porque há esperança para um futuro melhor. Há um texto da Bíblia que eu gostaria de citar, por favor, mais uma vez, Jeremias 29:11, em que Deus escreve uma carta para o povo dizendo: eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, é pensamento de paz, para dar o fim que vocês desejam, né? Então a fé, ela nos leva a entender isso. Deus tem algo e que se eu conseguir esperar mais um pouco, vai chegar esse momento e isso vai me ser entregue, isso vai me ser concedido, e eu vou entender a situação da vida e eu vou poder ter então a paz que me mantém com esperança para viver mais o amanhã, e mais a outra semana, e mais o outro ano, até que todas as coisas boas aconteçam. Nosso muito obrigado ao pastor Silas, ao pastor Paulo, homens de fé, homens íntegros, homens que realmente trazem a palavra de Deus, e é muito bom a gente poder ouvi-los. Eu não tenho dúvida nenhuma que através da fé a gente pode superar todas as dificuldades da nossa existência. Algumas pessoas têm mais problemas, outras têm menos. Algumas encaram mais facilmente, outras menos. E tudo isso, se você estiver com a palavra de Deus e vivenciando verdadeiramente a fé, todas as coisas são facilmente superadas, porque a gente entrega nossos problemas para Ele, que sabe resolver e que sabe nos conduzir pela vida. Portanto, se agarre na fé. É uma salvação muito boa e uma sensação fantástica, maravilhosa, da gente pertencer a Deus, pertencer a nós mesmos. Procure sempre pela fé. Muito bom, né? Olha, o simples fato de usar uma máscara para se proteger pode também levar à produção de anticorpos contra a Covid-19 aí no seu corpo. Isso mesmo, essa é a hipótese levantada por pesquisadores da Universidade da Califórnia e publicada como nota em uma revista científica da Inglaterra, uma das mais prestigiadas da área, na semana passada. A ideia, segundo os que defendem, os autores, é que as máscaras amplamente usadas pela população diminuem em muito, mas não impedem totalmente a passagem das gotículas de saliva ou partículas que soltamos, que podemos transmitir os vírus. Com isso, uma fração pequena das partículas virais passaria pelo equipamento e seria transmitida a outras pessoas, mas com uma carga viral bem mais baixa. Essa baixa carga viral não levaria a formas mais severas da Covid-19, mas seria o suficiente para induzir uma resposta imune do nosso organismo. Uma boa notícia, não é? Vamos conferir as nossas oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Um jovem de 22 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite desta quarta-feira em Arapongas. O rapaz foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. De imediato, a Polícia Militar iniciou diligências, localizou e prendeu um suspeito. E, de acordo com o boletim da PM, foi acionada pelo Serviço de Urgência Móvel, o SAMU, que foi mobilizado para socorrer o indivíduo ferido nas imediações do Jardim Coroados. A vítima, de acordo
acordo com o relatório, diz que enquanto era atendido não conhecer o autor do disparo, mas que a motivação deveria ser uma possível desavença por causa de drogas. Ele foi encaminhado para o Hospital do Norte do Paraná, a ONPAR. De posse das características físicas do autor do disparo, a PM iniciou então as diligências e localizou e prendeu um suspeito. Nome e idade ainda não foram divulgadas. As informações são do site O Comuniqueiro. Vamos trazendo a nossa cotação agropecuária. E daqui a pouco você vai ver, futuramente, o coronavírus pode ser sazonal. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família. Convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam. O respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje. Ligue 3255-2327. Consigo realizar meu implante dentário? Na Oral Sim, implante dentário é para todos. É para mim, é para você, é para toda a família. 31763000. Dentadura e ponte móvel nunca mais. Na Oral Sim, sorrir é para todos. Aqui é bom demais, menino. 31763000. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Você é muito importante para mim. Você é 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 muito importante para mim. Você é 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 muito importante para mim. Você é importante para mim. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dotê Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dotê Restaurante Bar, antigo restaurante Holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Na manhã desta quarta-feira, 2 mulheres de 21 e 23 anos foram flagradas por um fiscal de um supermercado no Conjunto Flamigos, em Arapongas, passando pelo caixa sem efetuar o pagamento dos produtos. Segundo o boletim divulgado pela Polícia Militar, uma funcionária acionou a polícia após as mulheres serem abordadas pelo fiscal do supermercado e ver os objetos dentro da bolsa de uma delas. O fiscal contou à PM que a mulher se prontificou a pagar pela mercadoria no valor de R$ 125. Ainda segundo a PM, quando a equipe policial chegou ao local, estava apenas uma das mulheres envolvidas com uma criança no colo. Minutos depois, a outra envolvida chegou no local, trazendo a quantia necessária para efetuar o pagamento dos objetos. A equipe do supermercado entrou em contato com as mulheres e preferiu não representar criminalmente contra elas. Antes de sair pegando coisas em supermercado e colocando em bolsas, pense nos seus filhos, pense na família, né? E pense no que está sendo ensinado para elas. Vamos conferir a nossa previsão do tempo. Nesta sexta-feira, mínima de 17, máxima de 29, não chove. Neste sábado, mínima de 16, máxima de 26 e pode haver alguma pancada de chuva durante a tarde e a noite. Neste domingo, mínima de 16, máxima de 26 graus e não chove.
Na manhã desta quinta-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros e equipe médica do SAMU, juntamente com uma ambulância da Secretaria de Saúde, foram até uma estrada mata adentro, na região da Charqueadinha, em Imbaú. O local havia uma mulher, a qual foi picada por diversas abelhas. Foi necessário a equipe médica devido à gravidade da situação. O caso houvesse alguma reação alérgica na vítima. Foi controlado o ataque das abelhas e feito diversos procedimentos. Porém, a vítima não resistiu e entrou em óbito no interior da ambulância durante o deslocamento para o pronto-socorro de Imbaú. A equipe da Polícia Militar também foi até o local e foi acionada a Polícia Civil para o atendimento desta situação. Futuramente, o coronavírus pode ser sazonal, ou seja, de tempos em tempos acaba voltando aí na nossa sociedade. Um artigo publicado em um periódico científico americano apontou que no futuro a Covid-19 pode se tornar uma doença respiratória sazonal, possivelmente trazendo mais problemas no inverno, mas isso apenas depois que a imunidade coletiva para a nova doença seja atingida por vias naturais ou por meio de uma vacina. O estudo foi feito através de uma revisão de estudos anteriores sobre diversos tipos de vírus e sua sazonalidade. Para os especialistas, a Covid-19 veio para ficar e continuará a causar surtos ao longo do tempo. Isso até que a imunidade coletiva seja adquirida. Por isso, a população terá que aprender a conviver com a doença. Os cuidados, como o uso de máscara, higienização, distanciamento físico, que ser incluídos na rotina. Segundo os pesquisadores, o coronavírus continua se tratando de um vírus novo e, apesar de rápido e crescente volume de evidências científicas, ainda há muitas coisas desconhecidas. Segundo os especialistas, ainda há dúvida se as previsões estudadas sobre o vírus serão confirmadas no futuro, mas segundo eles, é possível que o coronavírus no futuro seja uma doença sazonal como outros vírus. A sazonalidade dos vírus respiratórios é mais evidente em regiões de climas temperados, enquanto em regiões tropicais como no Brasil, vírus como a influenza podem afetar de forma mais diluída ao longo do ano. Para a SARS-CoV-2, a etapa da sazonalidade ainda não chegou, pois as populações que ele encontrou pela frente eram desprotegidas imunologicamente. Uma evidência disso é a sua taxa de reprodução maior do que outros vírus, como a gripe. Segundo o artigo, ainda que regiões tropicais estejam sofrendo fortemente com a Covid-19, há evidências de que a transmissão foi mais agressiva no inverno de regiões temperadas, o que indica que o frio e o clima seco podem favorecer a infecção. E o negócio é se cuidar e torcer para que a vacina chegue o mais rápido possível para que a gente possa também se imunizar, não é? Se você tem que sair de casa, se precisa ir ao supermercado, não se esqueça dos cuidados básicos. Apesar dos números de casos de coronavírus estarem ainda diminuindo, né, tem reduzido aí em todas as cidades, mas ainda é um número muito grande, né? Como você vê em todas as cidades, sempre tem de 10 a 100 casos por dia sendo detectados. Por isso é tão necessário continuar cuidando. Uma boa noite para você, um bom descanso. Amanhã a gente volta com a nossa programação local. Até lá. Aposentado e pensionista, quite suas dívidas com o consignado Paraná Banco. Simples, seguro e sem burocracia. Rua Monteiro Lobato, 190. Fone 3156-0246. Semana que vem eu recebo aqui o autor de músicas que todo mundo canta e dança há décadas, Roberto Frejá. Próxima terça, 10h15 da noite. Aqui tem mais qualidade, promoção pro dia a dia.